não podia a mulher dar-se permissão de entrar ou de passar nesse ato, nem mesmo os filhos. Daí, a cultura da época, Paulo vai dizer, segundo Paulo vai dizer, que as mulheres perguntem em casa, porque não lhe é conveniente falar. Olha a cultura da época. A cultura da época dizia que a mulher, com todos os seus desejos de falar, falasse em casa. Aqui é uma outra história, poderia, né? Aqui é uma outra história, a gente poderia falar muita coisa disso. Todavia, esse era o perfil do homem judeu. Ele usava barba, tinha o cabelo caracolado, alguns trançados, crespo, de olhos claros, cinza, que usava uma roupa, uma mitra na cabeça e na testa dele tinha uma frase escrita assim: santidade ao Senhor. Aleluia. O homem judeu, o fariseu, o doutor da lei, tinha duas vestes: os calções que cobriam a pele por baixo, e tinha a estola sacerdotal e a roupa sacerdotal. Então, o fariseu, o doutor da lei, o sacerdote era assim. Só que Jesus é diferente, porque ele não era simplesmente só um dos fariseus, porque Jesus não participou da escola farisaica, do farisaísmo. Jesus também não participou das escolas Cirene, do Cirene, que Paulo vai falar, Cirene. Paulo também não participa, Jesus não participa da escola de Gamaliel, de Mariel, de tantos outros que havia. Jesus, ele simplesmente, como um judeu de 9 anos a 13 anos, participava de uma escola bíblica, onde se aprendia todas as coisas como os deveres e o cumprimento da lei. Essa foi a escola que Jesus participou. Só que Jesus falava como ninguém falava. Aleluia. Via como ninguém via, e tocava como ninguém tocava. E tudo que ele falava causava alvoroço, porque Jesus, ele está contra o tempo daquele povo, daquele tempo, embora ele vivesse um tempo, né, dentro de um prognóstico de Deus, dentro daquele plano que Deus determinou para ele. Só que ele está além do tempo dele, porque ele fala coisas que nenhum outro homem judeu falava. Ele vai falar de coisas que ninguém falava, como que causou arrepios, inveja, que causou tanto impacto na vida das pessoas. Os fariseus limitavam o tempo, limitavam o espaço, limitavam a sinagoga, limitavam o templo, limitavam as pessoas em tudo, colocavam peso sobre as pessoas em tudo. Todavia, querido, as pessoas, quando viam Jesus, tinham liberdade com ele. O templo não deixava as pessoas livres. A religião não queria que as pessoas fossem livres. Pelo contrário, Jesus então aparece mais algumas vezes no templo, e todas as vezes que ele aparece no templo é para libertar pessoas. Aleluia. Todas as vezes quando você vê Jesus no templo, você vê ele libertando pessoas, enquanto a religião limitava pessoas e ele olhava para elas e dizia: vem para o meio. Enquanto aqueles que tinham defeitos, aqueles que nasceram
com algum problema físico eram limitados a chegar, a sair do átrio, do átrio das mulheres, do átrio dos homens, e ir para um outro galpão, que é chamado os 5 pavilhões, que ficavam ao norte, aonde tinha o tanque chamado Betesda. Todas essas pessoas saíam deste lugar e iam a este pavilhão para que ao menos pudesse ser curado. Daí todas as vezes Jesus sai do templo e vai àquele pavilhão e cura aquele homem que está em Betesda. Todas as vezes que Jesus encontrou pessoas, ele tocou vidas, e essa é uma delas. A gente só conhece a história dessa mulher e o nome dela como samaritana, porque ela era mulher e samaritana, de origem samaritana. Os samaritanos eram povos misturados com os babilônicos, com os egípcios, com os assírios, que se misturaram e fundaram a capital Samaria. Samaria se dedicou ao templo e a um monte chamado Residim. Residim ficava lá alguns templos e algumas imagens de escultura que se sacrificavam e adoravam. Para os samaritanos, lá era o lugar da adoração, porque Jeroboão, junto com Roboão, que dividiram as tribos, tribo do norte, tribo do sul, Jeroboão colocou um bezerro de ouro na tribo do norte. Lá então todos os povos vizinhos naquele lugar sacrificavam aquele cordeiro, aquele animal, aquele bezerro. Todos eles sacrificavam perante aquele monumento. Deus então enviou os assírios, matou Jeroboão, e ali houve uma dispersão, e novamente Deus juntou o povo novamente. Essa é a história dos samaritanos. Essa é a história. Agora, depois de 700 anos que o povo volta do cativeiro babilônico, agora havia uma disputa política sobre determinado lugar, e agora os samaritanos estavam limitados a chegar em Jerusalém. Não podiam ir a Jerusalém, eles não podiam fazer qualquer outra coisa em Jerusalém, porque eram limitados, eram rejeitados, discriminados, injustiçados, simplesmente porque eram samaritanos. Eles também não tinham origem, nacionalidade, não pertencia aos pais da galeria dos heróis da fé, que você vai ver lá em Crônicas. Ele não tinha os seus nomes de pai nem de mãe na galeria dos nomes que estavam ali escritos lá em Crônicas. Eles nem sequer tinham contagem, eles nem sequer faziam parte da contagem do povo, simplesmente rejeitado pelos judeus. Olha, querido, que história dessa mulher. Ela não pertencia aos judeus, embora sendo também uma judia, mas de mistura, não pertencia a nenhuma das classes sociais que havia, não tinha pertencimento histórico, familiar ou cultural daquela família. Simplesmente ela era uma samaritana. E para piorar a vida dela, é que ela teve vários relacionamentos que não deram certo. Ela teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto, teve o quinto, o sexto. A gente não sabe por que ela teve tantos. A gente pode aqui supor que com uma cultura tão patriarcal, os homens decidiam largar simplesmente por quando ela deixava de fazer determinadas obrigações. Estava a lei dizia isso.
Sabe, amados, agora Jesus, ele tem um diálogo agora no capítulo 3 com Nicodemos. Jesus passa a noite conversando. Depois que termina a conversa, o jantar, Jesus agora decide ir a Sicar. E ele passou por uma província chamada Sicar. E diz a Bíblia que ele então chega exatamente ao meio-dia do poço que Jacó havia feito. Quando Jacó vai chegando nas suas terras, seu irmão então dá um pedaço de terra a ele. Após a reconciliação, Jacó então cava um poço. E quando ele cavou um poço, ele deu o nome daquele poço. E quando ele dá o nome daquele poço, ele vai viver ali. E Deus revela para ele: trouxe você a este lugar para que você se perpetuasse. Morresse aqui. José vai fechar os seus olhos. Tudo isso Deus havia falado com Jacó. Jacó então fica ali durante aquele tempo ali. Ele estabelece seu tempo ali. E você sabe a história do povo. Sabe, querido, depois de quase 700 anos depois que aquele povo saiu do cativeiro, volta àquele lugar. Novamente aquela mulher, as mulheres que eram dadas ao serviço e às obrigações domésticas diárias, tinham por obrigação de todas buscar água para fazer os seus afazeres, cuidar das crianças, fazer almoço, jantar. E quando ia ao campo, trabalhar, voltar, ela tinha que ter a alimentação diária na casa. Aquela mulher, então, ela foi exatamente naquele horário, naquele dia, buscar água. E quando ela vai buscar água, encontra-se com um homem judeu diferente daqueles que ela encontrava no templo. Aquele homem, então, tem um diálogo com ela. Aleluia. Ela olha para ele, começa a conversar com ele, e quando começa a conversar com ele, ela descobre alguns segredos dele, que eu queria nesta noite ministrar ao seu coração e ao meu coração. Aleluia. Sabe, querido, você tem sede? Você tem sede? Quantos têm sede? Todos nós temos uma sede. Aquela mulher não é diferente. Aquela mulher não é diferente porque ela tinha uma sede. Aquela mulher ia todos os dias, ou quem sabe 2 ou 3 vezes ao dia, buscar água naquele poço porque ela tinha uma necessidade. Aquela necessidade daquela mulher é a necessidade de todo ser humano de viver de seus proventos, do seu trabalho. Aquela mulher nos ensina que diariamente nós temos que ir buscar da fonte ou de fontes aquilo que a gente precisa. Aquela mulher nos ensina que diariamente nós temos que sair de casa para alimentar os filhos e a casa. Aquela mulher nos ensina que a gente precisa ter uma vida honesta de trabalho, mesmo sofrendo preconceitos, mesmo sofrendo discriminações, mesmo sofrendo qualquer coisa que o mundo nos despreza, nos deteste, ou até mesmo indo contra as autoridades espirituais que vêm como potestade, principados e dominadores e hostes infernais que vêm contra a nossa vida. Todos os dias nós temos que levantar de casa, fazer a nossa oração, ou para aqueles que são católicos tem que se benzer e fazer alguma coisa, mas levantar para viver, a gente precisa, a gente acorda, amanhece um dia querendo viver uma nova oportunidade diária na vida. Só que aquela mulher que não tinha perspectiva do seu dia, nem da sua manhã, se depara com aquele homem que iria mudar a sua vida. Aleluia. Foi exatamente isso que aconteceu conosco.
aquele dia inesperado que você tinha uma necessidade gritante na alma, sua alma gritava desesperadamente por uma solução para os seus problemas. De repente você se depara com aquele que não só te dá um copo com água, um caneco de água, mas te deu a fonte da vida eterna para te sedentar da sua sede, para te sedentar de todos os seus anseios da sua alma, para te refrescar com esta água que estava corroendo, que estava destruindo a sua vida. Um dia você bebeu desta água e esta água fez de você uma fonte que joga para a vida eterna. Aleluia. A segunda lição que a gente aprende dessa mulher é que essa mulher, ela tem um diálogo com Jesus. E Jesus começa a olhar para ela, e ao olhar para ela, Jesus diz assim: dá-me de beber. É Jesus que conversa, é Jesus que inicia. Não foi aquela mulher, foi Jesus. Aleluia. Jesus olha para ela, inicia a conversa com ela, e ela então diz assim para Jesus: veja que você é judeu, e aonde você tem água viva para tirar. Jesus então olha e diz: eu sou a fonte da água viva, dá-me de beber. Aleluia. Ela disse: é maior do que o nosso pai Jacó? É maior do que o nosso pai Jacó? Jesus disse: dá-me de beber. Sabe, amado, Jesus está perguntando para você: você é capaz? Você é capaz? Repito, você é capaz de dar de beber, quem te pede de beber, aquele que é o autor e a fonte da vida. Aleluia. Você é capaz de doar a si mesmo em uma nova etapa da sua existência. Você é capaz de experimentar daquele que pode suprir todas as suas carências afetivas, emocionais, espirituais e amorosas da sua vida. Você é capaz de experimentar uma água que não está nos bares, que não está num amante, que não está num amigo, que não está numa amiga, que não está no pai, na mãe, no irmão, ou se você não tem nenhuma paternidade, ou se nunca teve, nunca conheceu o pai ou a mãe, ou simplesmente você é apenas obra do acaso de alguém, ou quem sabe você que está me ouvindo aqui através dessa live, que foi cometido de um estupro, que involuntariamente nasceu de um estupro, e que Jesus quer saciar a sua vida. Aleluia. Sabe, amado, Jesus está dizendo: dá-me de beber. Ele está te oferecendo a oportunidade de você se realizar. Ele está oportunizando você a mudar, a fazer a chave, como diz Léo, né? Fazer a chave da vida mudar, fazer sua roda gigante mudar, fazer sua vida mudar. Dai-me de beber, dai-me de beber. Você é capaz de saciar em Cristo, porque somente nele é que temos a fonte. Porque todas as fontes que um dia você e eu bebeu não passa de rotas, de podres, não é? Não foi isso que Jeremias diz? Vocês me deixaram as fontes mananciais de águas vivas e cavaram para si fontes rotas, fontes podres. Sabe, não foi esta a proposta que Satanás ofereceu, de dar de uma fonte que é podre. Por mais que alimente a sua alma, por mais que te sacie pela uma experiência sexual, por mais que te alimente, por mais que te sacie por uma satisfação
de um cigarro ou de uma bebida lhe traz um poder, lhe traz sensações da sua alma, por mais que uma dança, uma saudade, uma cultura, algo que você e eu já participamos, será que isso é capaz de saciar a nossa vida completa? Não tem como saciar a vida, porque é podre, é cisterna rota. Quanto mais você cava, mais você tem sede, mais você não se alimenta e nem bebe, nem dessedenta desta água. Você não consegue se refrescar, porque esta água sempre provoca sede, a sede de angústia, a sede da depressão, a sede das cobiças, a sede. Ele sempre está no seu coração e no meu coração um dia, lhe trazendo sede. A necessidade estava sempre lá, era ligar um aplicativo, é assistir um filme, é a necessidade de falar de alguém, de se deitar com alguém, era aquela necessidade da saudade. Eu tinha uma caixinha lá em casa, minha mãe comprou eu já falei aqui na igreja, minha mãe comprou um liquidificador chamado Black & Decker, e aí eu deixava lá no armário, e eu tinha aquele CD do Johnny River, do irmão César vai lembrar, do Ionanés, e eu ficava com aquele CD que o meu irmão mais velho me deu, e eu ficava ouvindo aqueles cantores que eram bons e realmente são letras maravilhosas, e eu ficava ouvindo aquelas canções do Ionanés, e eu chorava, eu não sabia porque eu chorava tanto, César. Eu não sabia porque eu chorava, e até que um dia Jesus disse: eu quero que você desfaça da caixinha Black & Decker, e até hoje minha mãe está procurando a caixinha Black & Decker, porque eu fiz dessa caixinha Black & Decker um lugar, um museu, e queimei todos os meus discos, aquilo que me faziam a tentar me iludir, fazer com que eu sentisse uma saudade de algo que eu perdi. Era isso que Satanás fez na minha vida, e durante muito tempo eu senti saudade de um mundo que o Senhor havia me tirado de lá. Essa água que eu bebi durante muito tempo não provocava em mim mais sede, provocava em mim sede, mais sede do que as coisas inconcretas, irreais, imateriais, as coisas involutas da vida, as coisas que não fazem, não edificam, não promovem, nem não fazemos chegar ao céu, e nem você chegar ao céu. Esta é a água. Sabe, querido, aí ela vai para o diálogo, né? Ela está conversando com Jesus, Jesus está conversando com ela. Jesus então olha para ela e diz assim: vai buscar teu marido agora. Vai buscar agora. Agora Jesus vai trabalhar as partes essenciais daquilo que ela acreditava ser fontes. Vai buscar aquilo que é fonte para a sua vida. Primeiro, o casamento. Pensou. Segundo, casamento. Por que me deixou? Terceiro, será que eu sou uma pessoa desprezível a ponto de ter o terceiro me deixar? A quarta, por que é que ele me deixou? Me trocou por quê? E por quantas? E por que me trocou? Me trocou porque achou algo melhor do que eu? Me trocou porque era mais bonita do que eu? Me trocou porque eu não sirvo, eu não estou adequada para ele? Me trocou por quê? Fale a verdade. Do fundo do fundo, todas as mulheres que experimentaram divórcio ou traições na sua vida tratam desses dilemas, não tratam? Tratam dessas coisas da sua alma, não tratam? Todas aquelas que um dia sofreram traições ou algum tipo de divórcio ou maltrato ou discordância a ponto de o assassinato, gerar o feminicídio, vieram dessas perguntas.
eu não valo nada, eu não tenho valor algum dentro desta casa, dentro desta pessoa, para esta pessoa eu não tenho valor. Sabe, querido, Jesus rompe com paradigmas, Jesus rompe com conceitos, Jesus quebra a falsa religiosidade quando oferece aquela água àquela mulher. Nesta noite, Jesus quer oferecer para você ser suprida na sua alma, o amor incomparável, em que homem nenhum pode te dar, entre uma experiência nunca pode te dar, ninguém pode te oferecer, o que somente Jesus pode te dar. Somente Ele pode te dar algo que outro, um homem, uma casa, um prazer. Eu estava conversando com a minha irmã e falando isso para ela. É possível que o solteiro viva tão bem e muito bem do que aqueles que são casados e vivem um inferno dentro de casa. É possível também que há a possibilidade de duas pessoas se unirem que são vazias na sua existência e no seu vazio existencial se realizarem, se completarem, se tiver a fonte de água viva. Aleluia. Então não é uma fonte matrimonial que vai te saciar todas as manhãs, mas somente aquele que é um prazer, que é a doçura, a quem a mulher, sudamita, vai dizer: eu procuro o meu amado e ele é meu. Aleluia. Ele é meu amado é meu, eu sou dele. Aleluia. Meu amado, ele já se perfumou com seus óleos aromáticos para entrar na câmara e saciar das delícias que ele tem para mim. Amadas, nesta noite, em Cristo Jesus, sacie das delícias deste homem que no teu secreto pode saciar a sua vida, mesmo que doa a carne, mesmo que doa a sua alma, mesmo que doa que Satanás tente fazer com que você lembre da rejeição, lembre da dor, mas ele é capaz de curar isso para você ser canal de bênção. Aleluia. De outros. Oh, aleluia. Após esse encontro, a mulher então corre, vai para a cidade, fala: olha, eu encontrei a quem Moisés falava, a quem os profetas falaram, e vai e corre, e disse: olha, o que é mais lindo do texto, a fala é maravilhosa. Ele disse: eu encontrei alguém que falou tudo de mim. Aleluia. Eu encontrei alguém que falou tudo de mim. Ele sabe quem eu sou. Olha, você é mulher, você é mãe, você é filha, você é criança, adolescente, mulher. Ele sabe quem você é em todos os seus aspectos físicos, emocionais e espirituais. Foi para esse tempo que Ele te chamou para curar os seus anseios, os seus mais remotos medos. É lá naquela cama, no medo, na escuridão, no calar da noite, na alma, no vazio do seu ser, que vem perguntas sobre você, sobre a sua alma, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu futuro, sobre o seu marido, sobre a vida, sobre tantas coisas. É lá, é no recôndito da sua alma que há vazios existenciais, vazios exteriores que estão lá gritando, dizendo: socorre-me, Deus, socorre-me, Deus, socorre-me, Deus. Aleluia. É lá. Oh, aleluia. Aí ela chega e disse: olha, convence aqueles patrícios, aqueles homens que havia como imunda, como separada, como rejeitada, como aquela que só era conhecida como a mulher do meio-dia. Não é, entenda bem, não é uma palavra juncosa ou qualquer outra coisa, só era conhecido como a mulher da tarde, do meio-dia. Agora não, era a mulher que encontrou
com aquele que falava na alma dela. Ela chega para aquelas pessoas e disse: vem ver, eu encontrei aquele a quem falou comigo, falou dos meus problemas, dos meus dilemas, que abriu o seu livro eterno e falou, e estava escrito tudo ao meu respeito, mas todavia ele me veio ali, não para me dar um copo de água, mas para alimentar para a vida eterna e me saciar para sempre. Venha ouvi-lo. Aí está lá o samaritano. Chegam até Jesus a libertar. Aí eles dizem: já não é mais pelo que você diz, mas por aquilo que nós vemos. Aleluia. Aquela mulher cumpriu a maior tarefa da obra missionária. Não é de perguntar, mas de se alimentar. Não é de razoar, não é de perguntar, de fazer questões da alma, da vida, mas receber essa água e de uma vez para sempre descementar, aliviar as cargas, o medo e tudo aquilo que a sociedade vive. Aquela mulher entendeu que Jesus é o maior amor e o mais suficiente amor de sua vida. Jesus é o maior e o último amor da sua vida. Nada neste mundo poderá te suprir. Nada e ninguém. Que Deus te abençoe. Aleluia. Que você beba dessa fonte para mais desejar de outros. Para que você beba dessa fonte, para que você não precise de copo de outro. Para que você beba dessa fonte, para que você não tenha que buscar na casa do outro ou na casa de quem pode te dar uma fonte que jorra para a vida eterna. Nunca mais. Nunca mais. Vamos ficar de pé, o ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito. Que espírito de oração, queridos. Aleluia. Você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer alimentar para sempre desta água? Eu deixei de ter sede. Eu deixei de ter sede. Agora minha sede é uma outra. Não é mais das cisternas outras que eu cavei, ou que você cavou, ou que o mundo cavou. Agora você é suprido e eu sou suprido por uma água divina. Você vem a este culto, você vem a este lugar, você vem a este recinto, um a outro recinto, simplesmente uma pequena chave, com um clamor, com uma oração, com um pedido, com um rogo, com uma necessidade. Ele vem através do Santo Espírito, entra no seu ser, te alivia, te tira das cargas da sua alma, alivia dos seus fardos mais pesados, te alivia dos seus fardos e mais pesados, e te dá um outro fardo leve, e te dá uma cruz que não é outra cruz a não ser a dele, que te coloca não mais uma coroa de espinho, porque ele já suportou,
Ele te coloca uma grinalda de alegria Aleluia. e te faz você viver das fontes, das delícias da fonte, da água da salvação que jorra para a vida eterna. Aleluia. Venha cantar e celebrar conosco a bondade de Deus. Aniversário da Igreja Batista Nacional Sinai. Participe conosco da comemoração dos 53 anos da Igreja Sinai. Será nos dias 8, 9, 10 e 11 de março às 19 horas, no templo sede da igreja. Pastores, sexta-feira, dia 8, pastor Antônio Neto Novaes, de Vitória da Conquista. Sábado, domingo e segunda, dias 9, 10 e 11, pastor Isaac de Souza, presidente da Cruzada Nova Vida de São Paulo. E ainda, sábado e domingo, participação do cantor Elias Coqueiro, de Vitória da Conquista. E na segunda, participação de Adriana Leal, de Itambé. Venha e traga a sua família. Igreja Batista Nacional Sinai, vivendo um novo tempo, inspirados no grande legado.